Colegas, vou gravar para vocês aqui uma sequência de 4 vídeos explicando como é que a gente faz os cálculos nas situações que envolvem probabilidades. Tá? Por que serão 4 vídeos? Porque no primeiro eu vou fazer uma introdução do conteúdo, né, para vocês entenderem do que a gente está falando quando a gente fala de probabilidades, tá? Probabilidade clássica, e depois as 3 situações de probabilidade com distribuição normal, distribuição de Poisson e distribuição binomial. Tá? Por isso que teremos aí 4 vídeos. Vou tentar fazer vídeos bem mais curtos, assim, mais rápidos, mas eu espero que vocês consigam entender, assimilar o que eu pretendo passar aqui para vocês nesses vídeos, ok? Eu sou o professor Caramildo Mbata, da disciplina de Bioestatística aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Coxim. Vamos lá? Vamos começar. Então, o conceito, a ideia de probabilidade, a gente já tem ela desde lá do ensino médio, tá? Aquela ideia básica de probabilidade. E o mais utilizado para exemplificar isso é o lançamento de moeda, tá? Então eu vou lançar uma moeda e quando eu lanço uma moeda pode sair o lado cara ou o lado coroa, porque a moeda tem esses dois lados. E para sair um dos lados tem que ser até aleatório, não há uma decisão, uma definição antes do lançamento que diz que tem que sair coroa, que vai sair coroa, não. A gente não sabe que lado vai sair. A gente lança sem saber que lado vai sair. É por isso que é probabilidade. É provável que saia um lado, é provável que saia o outro lado, tá? Por isso que é probabilidade. Há uma incerteza. A gente não tem certeza de que lado vai sair. Como a gente não tem certeza, a gente trabalha com o quê? Com probabilidade. Então eu vou lançar uma moeda, tá? Aí quando eu lanço uma moeda, pode sair o lado cara da moeda ou pode sair o lado coroa da moeda, tá certo? Então, o que acontece aqui? Se pode sair o lado cara ou o lado coroa, eu tenho, no caso de sair cara, a probabilidade de 1 em 2 casos possíveis. Tá? Então, 1/2 para a probabilidade de sair cara. A mesma coisa para a probabilidade de sair coroa, é uma possibilidade em 2, que é o total. Ok? Eu fiz o lançamento de uma moeda aqui nesse caso. Vamos complicar um pouco essa situação e lançar a moeda 2 vezes, ok? Se eu lanço uma moeda 2 vezes, pode ser que eu pegue uma moeda, lanço ela uma vez, vejo se sai cara ou coroa, lanço ela de novo, vejo se sai cara ou coroa e por aí vai. Ou posso pegar 2 moedas ao mesmo tempo, colocar na minha mão e lançá-las. E aí eu vou ver o que sai em cada uma das moedas. Então, se eu lançar uma moeda 2 vezes, pode acontecer de sair cara em uma moeda, coroa em uma. Vou chamar essa aqui de moeda 1 e essa aqui de moeda 2, tá? Então pode sair cara na moeda 1, coroa na moeda 2. Mas também pode sair coroa na moeda 1 e cara na moeda 2. Ou pode sair coroa na moeda 1, coroa também na moeda 2. Ou cara na moeda 1 e cara também na moeda 2. São essas 4 possibilidades que existem no lançamento de 2 moedas, ou no lançamento de uma moeda 2 vezes. Certo? E aí eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades, combinações possíveis de sair cara ou coroa. E aí a pergunta geralmente é: qual é a probabilidade de sair uma cara no lançamento de 2 moedas? Sai uma cara, olha aqui, ó, uma cara e uma cara. Aqui não, porque são 2 caras, ok? Então eu quero uma cara. Então são 2 possibilidades de um total de 4, ok? Então 2 quartos. Probabilidade de sair cara. Qual é a probabilidade de sair 2 coroas? Olha aqui, ó. Uma probabilidade em 4. Uma possibilidade em 4. Então, eu vou ter aqui o quê? 1 quarto. Ok? E por aí vou fazendo outras perguntas do jeito que eu desejar, que me interessar. Tá certo? Agora, o que vamos fazer? Vamos tentar complicar isso um pouco mais. Só que no lugar de utilizar a moeda, eu vou utilizar paciente com diabetes ou sem diabetes. Tá? Então, preste atenção no que eu vou fazer aqui agora. Tá? Vou lançar 3 vezes agora, só que em vez de utilizar cara e coroa, eu vou utilizar paciente com diabetes e sem diabetes. Tá? Então, vamos lá? O que eu estou querendo dizer? Em vez de eu dizer coroa, eu vou dizer com diabetes. Em vez de eu dizer cara, eu vou dizer saudável, tá? Saudável é o contrário de diabético. Esse com diabetes, esse com sadio. Só que aí eu vou lançar 3 vezes.
Ou seja, vou pegar 3 pacientes, tá? Então, é como se eu estivesse pegando 3 pacientes e lançando eles para ver quando é que sai os 3 com diabetes, quando é que sai só um com diabetes, quando é que sai os 2 com diabetes e quando é que sai nenhum sem diabetes, tá? Ok? Então, é isso que eu vou fazer, ok? Então, o que que acontece? Eu posso lançar os 3 pacientes, sair os 3 com diabetes, tá? Os 3. Posso lançar, sair só o primeiro com diabetes, o segundo com diabetes e o terceiro sadio. Eu posso lançar, sair o primeiro com diabetes, o segundo sadio e o terceiro também sadio, certo? Posso lançar, sair o primeiro sadio, o segundo sadio e o terceiro também sadio. Ou posso lançar e sair o primeiro sadio, o segundo sadio e o terceiro com diabetes. Ou o primeiro sadio, o primeiro sadio, o segundo com diabetes e o terceiro com diabetes, tá? Ou eu posso lançar e sair o primeiro sadio, o segundo com diabetes e o terceiro sadio, tá certo? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uma possibilidade, que é de eu lançar, sair o primeiro diabético, o segundo sadio e o terceiro diabético, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, são 8 possibilidades que existem no lançamento de uma moeda 3 vezes, ou de 3 moedas, tá? No caso aqui, em vez de moedas, eu lancei pacientes, certo? E o paciente pode ser cara ou coroa, ou seja, doente com diabetes ou saudável sem diabetes. A mesma ideia de cara ou coroa, de lançar moeda, eu utilizei aqui para os pacientes. E aí eu vou calcular as probabilidades relacionadas a ser diabético, tá? Então eu pergunto primeiro, qual é a probabilidade de, nos 3 pacientes que eu lancei, tá, os 3 serem diabéticos? Aí eu vejo aqui, é uma possibilidade em 8. Então, 1/8 de os 3 serem diabéticos, tá certo? E qual é a probabilidade de nenhum ser diabético? Só existe uma, que é quando todos eles são saudáveis, tá certo? Então, 1/8, ok? Então, aqui é o meu P de X, meu P de X igual a 0, tá? No caso em que nenhum, tá? Nenhum é diabético, todos saudáveis. Aqui é o meu P de X igual a 3, que é o caso em que os 3 são diabéticos. Px igual a 3, tá certo? E aí a probabilidade de 2 deles, que no caso vai ser P de X igual a 2, no caso em que 2 são diabéticos. Vamos ver aqui, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Tem também 3 em 8 possibilidades, tá? E no caso em que somente um paciente é diabético, P de X igual a 1, tá? Então, vamos ver aqui uma possibilidade, 2 e 3. Então, também 3 em 8 de somente um ser diabético, ok? Então, são essas as probabilidades para ser diabético no lançamento de 3 pacientes, ok? Eu já fiz aqui a minha distribuição de probabilidades. A probabilidade de nenhum, de 1, de 2 e de 3, já calculei. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou levar isso aqui para um gráfico de distribuição de probabilidades. Eu traço o eixo cartesiano aqui, tá? O eixo X, o eixo Y. O eixo X e o eixo Y. Tá? O meu X aqui, o meu Y aqui. Observem que aqui eu já estava falando de X. A probabilidade de X ser igual a 1. Porque é o eixo X aqui, ó. Estão vendo? Então eu vou colocar aqui a probabilidade de quando X é igual a 0, quando X é igual a 1, quando X é igual a 2 e quando X é igual a 3. Ok? Aí as minhas probabilidades aqui, eu estou trabalhando com um universo de 8. Então aqui vai ser o meu 8 oitavos, que é igual a 1. Vai dar 1. Então aqui é o meu 1. Tá? Que é 8 oitavos. Aí vou dividir isso aqui no meio para ter essas parcelas. 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos. Vou dividir isso. Então primeiro eu divido aqui no meio, depois divido no meio de novo, e depois no meio, depois no meio e no meio. Tá? Então aí eu tenho 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, né, que é o meio,
5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos e 8 oitavos, que dá 1. Tá certo? Pronto, agora eu vou construir a minha coluna, que é um grafo de colunas. Minha coluna de probabilidade. Então, a primeira, a probabilidade de nenhum paciente ter diabetes. P de x igual a 0. Olha lá, P de x igual a 0. Quanto deu? 1 oitavo. Aí, onde é que é 1 oitavo? Aqui, ó. Aí, venho aqui, construo a minha coluna. Ok? A probabilidade de um paciente ser diabético. P de x igual a 1. Olha lá, 3 oitavos. 3 oitavos vai dar onde? Vai dar aqui, ó. Aí, venho aqui e construo a minha coluna, tá certo? A probabilidade de 2 pacientes serem diabéticos, 3 oitavos também. Aí venho aqui e construo 3 oitavos, tá certo? E a probabilidade de os 3 pacientes, P de x igual a 3, 1 oitavo. 1 oitavo é aqui, venho aqui, construo a minha barra, tá certo? E eu só destacar aqui para ficar diferente, tá? Ok? E aí eu já tenho aqui a minha distribuição de probabilidade. Aqui é a probabilidade, tá? E aqui é a quantidade de pacientes diabéticos. 0 paciente, 1 paciente, 2 pacientes e 3 pacientes. Já fiz aqui a minha distribuição de probabilidades, ok? Uma última dica, como é que eu faço para descobrir quantas combinações possíveis eu vou ter? Você pode me colocar uma situação e eu não sei quantas combinações possíveis. Agora observe que eu falei combinações, tá? Combinações. Então o que você tem que fazer? Tem que ir lá ver como é que se calcula combinações. No caso aqui, eu calculei combinações, trabalhei com combinações de quê? Trabalhei com combinações de 2, cara coroa, de quantas em quantas? 3 em 3. Então, é combinação de 2, 3 a 3. Como é que eu calculo combinação de 2, 3 a 3? É 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai ser 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8. Aí eu sei que eu vou ter 8 combinações. No primeiro caso, eu trabalhei com combinação de 2, 2 a 2, porque eu lancei a moeda 2 vezes e a moeda pode ser cara ou coroa. 2 e 2 vezes. Então, 2 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2, igual a 4. Tive 4 combinações. Na anterior, trabalhei com combinação de 2 uma a uma. Tá? 2 elevado a 1, 2. Eu só tive 2 combinações. Saiu cara, coroa. Ok? Então, isso aí para o vídeo não ficar muito longo. Aguardem aí os próximos vídeos. Beleza? Obrigado.